Uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida foi a minha avó, a dona Benedita. Ela era uma mulher analfabeta, uma senhora muito simples, lá que veio de Minas Gerais, e ela foi a primeira pessoa a se converter na nossa família. E era assim uma loucura, porque a gente vinha de uma religião tradicional e não aceitava de jeito nenhum. E ela se converteu numa igreja também muito tradicional, e havia algumas barreiras e tudo mais. E eu fui à casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, ela me falou: olha, Deus vai te levantar, Deus vai te fazer um grande pregador. E ela começou a profetizar sobre a minha vida, e eu achava aquilo uma loucura, não entendia nada. Mas ela estava cheia da sabedoria e do poder do Espírito Santo. E ela pegou a Bíblia e começou a ler. Eu falei: mas ela não sabe ler. Só que ela não lia absolutamente nada, mas a Bíblia ela lia. E eu, como sempre fui muito questionador, na hora eu pensei: acho que ela decorou isso daí, e ela está falando que lê. Aí fui abrir outra parte da Bíblia, falei: por favor, lê aqui, vó. E ela pegou e leu. O que era? Era o poder do Espírito Santo de Deus. Esse poder que nós precisamos de conhecer. Esse poder que nos traz entendimento e cura, para que nós tenhamos acesso ao mundo espiritual. E aonde o diabo trabalha para que nós não tenhamos esta liberdade em buscar a Deus? O diabo trabalha na nossa alma, trabalha na nossa mente. Por quê? A mente é um campo de batalha, e nós somos seres receptivos a todo tipo de pensamento, porque nós não temos como controlar os nossos pensamentos. Agora, nós às vezes adquirimos pensamentos de outros. Muitas vezes você pensa uma coisa, a pessoa vem e argumenta contra você, e você muda a tua maneira de pensar. E o diabo trabalha firmemente isso, no aspecto de produzir heresias e prisões espirituais. E uma das coisas que o diabo faz é amarrar o nosso entendimento quanto às coisas espirituais. Por quê? Porque quando ele faz isso, ele te impede de ter acesso à presença de Deus e ao plano de Deus. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E todos nós precisamos de uma libertação diária. Porque ele fala em João 8,36, se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente sereis livres. E vocês percebam que Jesus, ele trabalhou com 12 discípulos, não foi? Quem eram eles? Homens iletrados, homens analfabetos, lá do fim do mundo, que era a Galileia, no norte de Israel. E esses homens precisavam de ter cura nas suas mentes, precisavam de ter o entendimento aberto para as coisas espirituais. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Leia comigo Marcos 6,52. Jesus havia acabado de fazer o milagre da multiplicação e dos peixes. Amém? Agora, leia comigo em voz alta. Porque não haviam, pois o coração deles estava... Olha que coisa impressionante. Jesus alimentou a multidão. Jesus multiplicou na frente deles pães e peixes. E eles não entenderam nada. Eu acho que eles interpretaram as coisas: não, é magia, é alguma coisa. Só que Marcos fala que eles não tinham entendimento.
E Jesus estava trabalhando para quê? Para abrir a mente deles, porque a mente deles estava fechada para aquilo que era o plano de Deus, a prosperidade de Deus, e essa falta de conhecimento, ela é mortal. E nós hoje vivemos a era da internet, e aí você observa o quanto que o diabo tem amarrado a mente das pessoas, para que elas não compreendam o mundo espiritual. E o Senhor Jesus, Ele veio para nos trazer esta libertação. Eu estava outro dia vendo uns vídeos que me mandaram, da pessoa andando que nem cachorro na coleira e o outro puxando. E ela achava que ela era um cachorro. O que é isso? Uma prisão demoníaca que descaracteriza a pessoa. Agora, a pior coisa que existe é quando você tem a oportunidade de estar com Deus, andar com Deus, mas você está que nem os discípulos. Não entende o que é a grandiosidade de Deus na tua vida. E esta noite, o Espírito Santo quer quebrar todas as barreiras da tua mente. Ele quer destruir todos os sofismas daquilo que está manipulado na tua mente. Porque isso gera o quê? Malignidades, complexos. E isso faz com que você não tenha estatura espiritual, que você seja uma pessoa limitada espiritualmente. E aí, você tem aquilo que nós chamamos autocomiseração espiritual, que é se achar um coitado espiritualmente. E era assim que Deus encontrou a Gideão. Gideão era um grande potencial de Deus, e aqui hoje tem grandes potenciais de Deus. Deus tinha um grande plano na vida de Gideão, e Deus tem um grande plano na tua vida. Deus queria que Gideão fosse aquilo que ele havia determinado, mas a mente de Gideão estava imprimindo a ele uma personalidade descaracterizada e deformada. E eu quero nesta noite trazer essa palavra de Deus para você. Deus vai quebrar hoje toda a malignidade que está te deformando em nome de Jesus. Amém? E Deus chama Gideão e fala: Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. E ele fala o quê? Eu sou o menor da menor tribo, e a minha família ainda é a mais pobre. Ora, ele estava respondendo para Deus aquilo que eram os seus pensamentos escravizantes. E Deus estava falando para ele a palavra de libertação. E a palavra de libertação é: você é o que Deus determinou. Você não é o que a televisão te imprimiu. Você não é o que o teu problema quer mostrar. E você não é o que Satanás quer que você seja. Você é o que Deus criou e determinou. Servo de Deus ungido. Amém? E para isso você precisa de ser livre para viver. E Deus então muda a história de Gideão. E eu creio que esta noite o Espírito Santo está aqui para mudar histórias e para abrir o teu entendimento para as coisas espirituais. Por quê? Quem é espiritual sofre muito menos. Quem não entende as coisas espirituais sofre muito mais. Quantas vezes você já falou: ai meu Deus, por que eu estou passando isso? Não é? Outro dia, uma pessoa falou para mim: mas apóstolo, eu não mato, eu não roubo, eu oro, eu vou na igreja, está acontecendo isso comigo? Eu falei: é com você mesmo. Você tem que louvar a Deus, porque se Deus está permitindo que você esteja vivendo isso, se você entender o propósito,
você vai glorificar o nome do Senhor, porque Deus, Ele está te trabalhando, Deus está exercitando a tua vida, não é verdade? Porque quando você vai fazer musculação, não dói o músculo, você não volta para casa dolorido, mas você está fazendo um bem tremendo para o teu corpo, e assim também é quando Deus está te tratando, você não percebe, mas Deus está te fazendo um bem maravilhoso, porque Ele está te preparando para coisas grandes que virão. Amém? Por isso, em tudo dai graças. Mas é preciso o quê? Entender o processo para viver a promessa. E você pode estar no meio de um processo até dolorido, mas eu quero te dizer, Deus está te chamando pelo teu nome. Você é ungido, você é abençoado, e eu estou trabalhando a tua vida. Então, abra-se para as coisas grandes que Deus tem para você em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E para isso é necessário o quê? Primeiro, quebrar a nostalgia de uma mente escrava. Olha só que coisa impressionante. Números capítulo 11, versículo 4. Leia comigo em voz alta. E o populacho que estava no meio deles veio a ter também os filhos de Israel começaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudades dos pepinos, misericórdia, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Você anda com saudade do pepino? O sangue de Jesus tem poder na tua vida. Deus falou: eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Deus falou: eu vou te dar uma casa, eu vou te dar lugar para a tua família, eu vou te honrar, e essa terra é rica, é abençoada. Só que eu estou trabalhando um processo na tua vida. Só que nesse processo não vai te faltar coisa pequena nem coisa grande. Aleluia. Não é para você ficar com a tua mente nostálgica. Não, você é livre, aleluia. Levante as tuas mãos e diz: Senhor, perdoa a minha murmuração, perdoa a minha ingratidão. Eu aceito o teu plano, eu aceito o teu agir, e eu te agradeço, porque se eu tenho pouco, eu sei que a promessa é muito maior do que aquilo que eu tenho. Amém? Em nome de Jesus. E você vai tocar o coração de Deus. Aquela mentalidade escravizada os prendia ao passado. Por quê? Era só fisicamente que eles estavam livres, mas mentalmente estavam presos. Essa é a chamada mente retrógrada, aquela que pensa para trás. Então está amarrado na tua vida em nome de Jesus. Amém? Porque Provérbios fala: nunca fale que os dias passados eram melhores. Porque o que você está vivendo é a preparação para o melhor de Deus que está por vir na tua vida em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Levante a tua mão e diga assim comigo, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Põe a mão na tua cabeça e fala: Senhor, tira a minha mente do passado. Tira, Senhor, toda a nostalgia do meu coração e faz-me olhar para a frente, para o alvo, para a promessa. Eu viverei em nome de Jesus. Amém? Oh, aleluia! E o céu está falando, é verdade, vai acontecer na tua vida. Oh, aleluia! Amém? Em nome de Jesus. A segunda coisa, diga: eu preciso ter uma mente positiva. Amém? Ter a mente próspera significa estimular a possibilidade no pensamento. E isso é muito difícil. Porque a nossa tendência humana é o quê? É o negativismo. Porque a raiz do negativismo é a incredulidade.
E Hebreus capítulo 3 está escrito: que não se ache em vós um coração duro de incredulidade. Vocês se lembram o que nós vemos agora há pouco em Marcos 6,52? O coração deles estava o quê? Endurecido. Significa o quê? Estava incrédulo. E é exatamente o negativismo que faz com que nós sejamos incrédulos. Agora, você tem que pensar Lucas 1,37. Diga assim comigo: não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Amém? Aleluia. Então você vai confessar comigo a palavra de Hebreus 11:1. Põe aí no painel Hebreus 11:1. Amém? Leia com fé. Ora, espera aí, isso parece uma insanidade. Vamos dizer novamente. Ora, a fé. Até aí, amém. Eu tenho certeza que eu estou esperando a terra prometida. E aí? Mas eu estou convicto, não estou vendo. Mas eu estou acreditando. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te dê um batismo de fé, porque quando você tem fé, você tem positivismo. Quando você tem fé, você ora, Lucas 1,37, e declara comigo: não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Mulher de Deus, não haverá impossíveis na vida do teu filho, do teu marido, no teu casamento. Homem de Deus, não haverá impossíveis aonde você puser a tua mão, no teu trabalho, no teu negócio. Não há impossíveis. Sabe por quê? Porque o Senhor Todo-Poderoso, Ele tem domínio sobre todas as coisas, e Ele fala: agindo eu, quem impedirá? E agora é a hora de você estimular a tua fé. Por isso que os teólogos da incredulidade, eles lutam contra a fé. Por quê? Eles dizem: essa história de tomar posse, isso não existe. Não existe para quem não tem fé. Mas para quem tem fé, eu levanto a minha mão e eu tomo posse em nome de Jesus. Eu tomo posse do meu milagre, porque a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. E se uma geração acredita, vai chegar na promessa. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que você é a geração que vai colocar os teus pés na promessa. Aquela geração incrédula, que tinha mente retrógrada, aquela geração que estava com a cabeça no Egito, morreram todos no deserto. Mas nasceu uma geração que continuou acreditando, e foram aqueles que atravessaram o Jordão. E eu quero declarar em nome de Jesus: Deus vai te dar um sinal do favor dele, porque você faz parte da geração que crê. E Jesus falou em João 11:40, diga para quem está do teu lado: se você crer, você verá a glória de Deus. E eu levanto a minha mão e eu declaro: eu sei em quem tenho crido. Aleluia! Eu creio no Todo-Poderoso e eu vou viver milagres. Amém? Em nome de Jesus. A tua mente pode projetar o teu avanço ou te enterrar num abismo. E Tiago fala: você quer avançar? Peça sabedoria a Deus, mas peça com fé, porque vai ser concedido. Não deixe o diabo dividir a tua mente quanto àquilo que você crê. Por quê? Quando a tua mente é dividida, você crê um pouco, não crê mais ou menos, você já gerou uma semente que vai impedir e vai abortar o milagre. Mas quando você crê incondicionalmente, aí positivamente você profetiza e você vai viver o teu milagre em nome de Jesus. E sabe o que está faltando no evangelho de hoje?
essa fé que ela é, entre aspas, inconsequente, porque eu não discuto, eu creio. A minha vida pastoral e ministerial é assim: eu oro com a mesma fé por um resfriado ou por um câncer, porque eu sei que o meu Deus não tem coisa pequena nem coisa grande, Ele pode todas as coisas, amém? Então eu oro com fé, e eu não ando por vista, eu ando por fé. E se eu tivesse aqui tempo, eu não quero me alongar mais, eu contaria até amanhã milagres de fé para vocês, mas eu quero só dizer para você, a minha vida é um milagre. Aleluia, e você é um milagre em nome de Jesus, amém? Levante a tua mão e diga assim comigo: eu não vou destruir com meus pensamentos a possibilidade que a fé me traz, e pela fé eu viverei milagres em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Paulo fala uma coisa em 1 Coríntios 2,16, que a igreja não descobriu ainda, e é um segredo espiritual, amém? O último parágrafo desse versículo, repita comigo em voz alta: nós porém, oh meu querido, em nome de Jesus, olha que pessoa incrível que você é. Nós temos, meu Pai de amor, quando eu leio isso, eu me lembro de Daniel na Babilônia, que passou por 4 reinados, e quando ele já estava meio coroa, lá quase no final da vida, aquele rei louco, ele pegou os vasos de Jerusalém, e ele fez lá uma orgia, e Deus escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, e ninguém sabia nada. Chama aquele cheio do Espírito Santo de Deus. E a rainha mãe falou para ele: ô meu filho, é o seguinte, tem no teu reino um homem que não tem igual a ele. Ele tem o Espírito excelente dos deuses, há um poder nele que é sobrenatural. E o rei falou: que homem é esse? Chama Daniel. E lá vem Daniel, e o rei fala: eu vou te cobrir de ouro. Daniel falou: peraí, não é nada disso não. A mensagem de Deus para você é essa: os magos não conseguiram, os feiticeiros não conseguiram, mas Deus está falando: pesado fosse na balança e achado em falta, e o teu reino vai ser tirado. Ele estava possuído pelo poder de Deus, uma mente que era plena da unção. Então, querido, em nome de Jesus, leva os teus pensamentos cativos, prende os teus pensamentos negativos, e tem em você o sentimento de Cristo. E essa mente poderosa, essa mente que é dos céus, essa mente que vem para revolucionar a tua vida. E aqui da primeira à última cadeira eu estou sentindo um poder de Deus poderoso. Sabe por quê? Vocês se lembram o que aconteceu em Atos 2? Lembra nada, não é? Lembra? Quem lembra? Meu Deus do céu. Ei Deus, abre a cabeça do teu povo. Leia a Bíblia, por favor, pelo amor de Deus. Atos capítulo 2. Eles estavam no cenáculo. O Espírito Santo veio sobre eles. E aonde apareceu línguas de fogo? Aonde apareceu? Aonde? Na cabeça, querido. O sangue de Jesus tem poder. Amém? Fala, apareceu na cabeça. Línguas de fogo na cabeça. Poder, sabedoria. Sabe o que aconteceu? Eles saíram sábios, plenos do poder de Deus. E tinha gente em Jerusalém de todas as partes do mundo. Você já pensou? O Espírito Santo tomar a tua vida e chega um cara falando russo lá, vodka, Strolovitz, não sei o quê, e aí você começa a falar com ele em russo do poder de Deus. É espantoso.
É sobrenatural, mas é o que Deus tem para os seus servos. Deus quer fazer maravilhas, e Ele quer pôr uma chama de sabedoria, de poder sobre a tua cabeça, e da unção do Espírito Santo de Deus. Você quer receber? E quando ela está em você, ela produz cura, ela produz libertação, e você pode ouvir a voz do bom pastor e a voz do Senhor. Então, em nome de Jesus, aquilo que estava travado na tua vida, a unção vai destravar em nome de Jesus. Aquilo que você estava querendo fazer só na tua carne, Deus vai fazer você viver no Espírito, e em nome de Jesus, pode começar a glorificar a Deus, porque hoje, agora, 9h24, eu decreto no mundo espiritual a maior libertação que você já viveu, para ter o grande de Deus na tua vida, e para ser livre, para profetizar, declarar, e para viver milagres, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, por favor. Aleluia, levante a tua mão e diga assim: pelo poder do Espírito Santo, eu quebro todo tipo de mente retrógrada, e eu, em nome de Jesus, destruo os pensamentos escravizantes. E eu oro a palavra de 2 Coríntios 10:5, e eu declaro: tudo aquilo que estava na minha mente, que é contra o conhecimento de Deus, eu desfaço, levo cativo e ponho nas mãos de Cristo, e a minha mente está sendo curada, em nome do Senhor Jesus, amém? E o teu potencial vai começar a brotar depois desta noite. Aleluia, você vai receber agora a renovação da tua mente, em nome de Jesus, amém? Diga assim comigo: eu recebo a minha mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. E eu oro a palavra de Romanos 12:2. Eu não vou viver conforme os padrões deste mundo, mas Deus vai me transformar pela renovação da minha mente, e eu vou experimentar em todas as áreas da minha vida a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Aleluia, amém? E esta noite, glória a Deus, aleluia, e esta noite o Senhor faz você assumir a tua identidade. Quem tem a mente curada, assume a sua identidade espiritual. E sabe qual é a tua identidade espiritual? A de filho. Diga para quem está do teu lado: você é filho. Meu Deus, que coisa boa é ser filho. Que coisa maravilhosa ser filho. Ontem eu estava vendo, eu tenho uma tatuagem da minha mãe aqui no meu braço, e falaram que eu ia para o inferno porque eu fiz essa tatuagem, mas eu vou para o céu. E eu estava olhando a tatuagem assim no espelho, e eu estava falando: meu Deus, obrigado pela minha mãe, que ela foi uma serva de Deus. Como é bom, e como a gente tem saudades de ter aquele abraço, aquela oração, aquele amor, aquele carinho. Como é bom ser filho. E o Espírito Santo clama para que você assuma a mentalidade de filho. Porque filho o que que é? É herdeiro. Filho tem o mesmo DNA. Filho tem a identidade dos pais. E lamentavelmente, a igreja às vezes vive como escravo. Eu sou escravo desse problema. Eu sou escravo dessa luta. Eu sou escravo dessa opinião. Não. Senhor, me dá a mentalidade de filho. E Ele vai te dar hoje essa identidade. Em nome de Jesus. Amém? Leia comigo Romanos 8:15. Porque vocês não receberam para viver com medo, mas vocês receberam o Espírito de filho. E você pode levantar as suas mãos e clamar: Abba, Abba, Abba,
Abba, Pai. Meu Pai, eu sou teu filho. Meu Pai, eu fui comprado por ti. O Senhor me chama de filho. Ele não te chama de problemático. Ele não te chama do apelido que o inferno colocou na tua vida. Ele não te chama daquilo que os teus pensamentos te transformaram. Ele te chama de meu filho amado. E quem tem essa mentalidade é filho. Diga assim: eu sou filho, herdeiro e co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos espirituais. Então eu termino essa palavra dizendo para você: ore diferente. Não ore e nem um desesperado. Ore como um filho. Peça como um filho. Viva como filho. E receba o poder de filho. Em nome de Jesus. Levante as tuas mãos. E fale: Espírito Santo, me visita. Aleluia. Eu tenho visto tão pouca gente sendo batizada com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu não estou entendendo o valor de receber essa chama de fogo na minha cabeça. O Espírito Santo vai te capacitar. A unção vai te ensinar todas as coisas. Você, como uma pessoa curada, você não sabe os voos que Deus vai fazer você dar. E não importa onde nasceu, não importa qual é o teu background, não importa qual escola que você fez, não importa os diplomas que você tenha, importa sim o que o Senhor tem para fazer através da tua vida.